Seja bem-vindo a mais um DestravaCast. Boa noite a todos vocês. Aí é um prazer estar mais uma vez com vocês. E hoje eu vou contar que o convidado hoje é um convidado de alta velocidade. O próprio nome dele já é um nome, uma marca forte, né? De carro. Aquela marca. E não é uma marca de um carro convencional, né, gente? Diga-se de passagem. É a marca. Então, quero dar uma boa noite aqui pro meu amigo Jaguar. É um prazer estar com você, querido, aqui, cara. Obrigado pelo convite. Muito obrigado aí por você estar aqui mais uma vez. De longe, né? Maranhão, é isso? Maranhão. Cara, que sensacional. Muito obrigado por você fazer a ponte aérea aí para vir pro nosso DestravaCast. Então, seja bem-vindo aí. Obrigado. E conta um pouquinho aí quem é o Jaguar, essa marca pesada, né, de alta velocidade. Então, eu sou engenheiro civil. Top. Atuo no mercado imobiliário. Eu gosto de dizer que eu sou um investidor outbox, sabe assim, fora da caixa. Fora da caixinha. Hoje eu atuo muito como educador financeiro, mas os meus pensamentos são um pouco fora do que se difunde por aí. Top. Então, eu costumo causar algumas polêmicas aí. Vamos criar polêmica. Aqui você está no melhor lugar, porque o Destrava é feito para pessoas como você. Outbox, fora da caixinha, que tenha a chave do negócio, a chave do sucesso para abrir esse cadeado aqui. Maravilha. Beleza? Então, cara, conversando um pouquinho com você aqui da história e tal, mas conta um pouquinho dessa sua jornada de início. Da onde que o Jaguar veio? Conta um pouquinho aí da história do seu pai, né? Que você contou que o Jaguar nasceu de uma história meio trágica, né? De um momento Sim. mais de dificuldade, né? Sim. Então, conta um pouquinho aí da juventude do Jaguar. Como que aconteceu as coisas Então, aí? vamos lá. Eu acho que tem algumas pessoas aqui que eu acho que vão se identificar com o que eu vou falar, Com tá? certeza. Eu vim do interior do estado, uma cidade do interior. Legal. E a minha família a gente nunca passou fome, mas foi uma família bastante privada financeiramente. Sim. Tá? E quando eu era criança, eu era gordinho e sempre me sentia ali o patinho feio, Certo. sabe? Então, eu não era bom em nada, não era bom em nenhum esporte, eu não era bom em videogame, não era bom em nada. E ainda era gordinho. Então, assim, tu imagina, né? E pra completar, meu nome é Stoklius. Stoklius. Então, imagina, antigamente não existia bullying. É verdade, né? Se existisse, eu estaria protegido, né? Mas, assim, acabei sendo uma criança que não conseguia me encaixar, sabe? Então, assim, eu gostava muito de estar na conversa dos mais velhos, por exemplo, sabe? Eu sei que tem muita criança aí, muita gente que viveu isso. Então, foi sempre um ambiente que eu preferi, estar com os adultos. Bacana. Ouvir as conversas dos adultos, as histórias dos adultos. Eu acho que isso foi moldando um pouco a minha mentalidade. Sim. E quando eu era criança, como eu não tinha acesso a dinheiro, eu tinha que me virar do jeito que dava, né? Eu até comentei num outro podcast que meu pai me dava dinheiro para comprar um remédio, alguma coisa para ele. E como a gente morava numa cidade pequena, tinha tipo 5 farmácias na cidade, eu tinha uma bicicletinha. E aí eu ia de farmácia em farmácia procurando onde o remédio era mais barato, porque ele normalmente me dava o troco. Então Top. ele me dava ali R$2, eu ia comprar o remédio, as moedinhas que sobravam eram minhas. Então eu acabei fazendo isso com todo tipo de produto. Né? Se você pegar pessoas que me conheceram criança, eles vão dizer, rapaz, esse menino passava aqui na loja, ele todo dia perguntava o preço das coisas. E muito tempo depois, já adulto, eu fui perceber que eu trouxe essa habilidade, esse comportamento para outros negócios. Então, assim, eu acabei entendendo que isso é uma pesquisa de preço. Então, hoje, tudo que eu vou comprar, eu faço pesquisa de preço. Perfeito. Tem muitas pessoas que vão comprar um produto e assim, encontrei esse óculos, gostei, vou levar. E às vezes na loja ao lado você encontraria aquele óculos mais barato. Uhum. Entende? Então, assim, eu sou a favor de você não gastar o dinheiro que não precisa ser gasto. Top. Então, quem não faz pesquisa de preço acaba pagando qualquer preço. Qualquer preço. Entende? Então, eu acho que isso que eu fiz por necessidade lá atrás, hoje eu uso como uma habilidade que me faz ter lucros maiores nos meus negócios. Olha, você me contou uma história. Contando isso, você fez me lembrar da minha história também, muito bacana, porque assim, eu sou um irmão mais velho de 4 irmãos, né? E eu também sempre ajudei em casa, né? Então, isso foi uma coisa que fez parte aí da minha educação. Então, desde que os primeiros trabalhos, meus primeiros salários, né? Começou comigo, depois meus próximos irmãos, todos tinham uma responsabilidade de ajudar dentro de casa. E na época eu consigo lembrar bem, assim, que um dos meus primeiros empregos
o salário ele era de R$ 150. E, um exemplo, R$ 100 ele era completamente destinado para a minha casa, né? Então eu ficava apenas com R$ 50 para passar o mês. Sim. E eu sou uma pessoa que eu sempre também gostei assim de... Nunca tive uma oportunidade de usar roupa de marca, essas coisas todas. Eu gostava de instrumento musical, né? E sempre eu fazia o quê? Uma pesquisa também de mercado para saber, olha, eu quero comprar uma camiseta esse mês, mas eu preciso comprar ela mais barata possível. Então, quando eu não procurava só também, eu ainda negociava entre uma loja e outra. Sim. Então, você me lembrou de uma... Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo. Exatamente. Aí já é o próximo passo. Próximo passo. E eu aprendi E agora, depois de velho, né, vendo alguns players falando, e faz muito sentido, que tudo que nós fazemos hoje na vida é venda, né? Mas todo bom vendedor, antes de ser um bom vendedor, ele tem que ser um bom comprador, né? Eu costumo dizer que quem sabe vender sabe comprar. Exatamente. Porque você aprende a negociar. A negociar. Então, assim, normalmente quando você é um bom vendedor é porque você é um bom comprador. Um bom comprador. E assim, você sabe, até na hora de comprar, você sabe como funciona uma venda. Então você sabe até onde você pode ir, você sabe até onde dá para ter um desconto, onde não dá. Exatamente. Então, assim, eu ensino muito sobre cartões de crédito, por exemplo. E eu também tenho empresas e a gente vende produtos no cartão de crédito. Então, eu sei que uma taxa de máquina de cartão, ela para parcelar em 10 vezes, ela não é menos do que 10%. Sim. Então, quando eu vou fazer a compra de um produto e não me dão nenhum desconto para eu pagar à vista, você vai pro cartão. eu sempre pago no cartão, entende? Porque assim, eu sei que existe a possibilidade do desconto. Sim. Então, se não estão me dando o desconto, não tem vantagem nenhuma de eu pagar aquilo ali à vista. Exatamente. Então, eu vou comprar no cartão, parcelo no máximo de vezes possível. Depois, aí assim, tanto eu acumulo cashback, acumulo milhas. Exato. E ainda tem a possibilidade de você adiantar o pagamento das faturas e ainda ter mais um desconto ali. Top. Então, sempre que eu posso comprar à vista, eu compro à vista. Mas quando eu não tenho benefício para pagar à vista, eu sempre passo no cartão para ter esses outros benefícios. Bacana, já agora. Já tô gostando aí dessa história e acho que esse Destrava vai ser uma aula já para aprender a comprar, principalmente. Com certeza. E como usar o cartão, né, de uma forma estratégica. Você já deu aí um momento aqui. Vamos combinar uma coisa? Que todo momento que tiver uma dica de ouro, a gente sempre faz isso aqui no programa, a gente chama essa dica de momento Destrava. Certo. E aí, toda vez que a gente fala um momento de Destrava, você vai fechar a mão aqui, olhar lá para a câmera central e falar assim, ó, Destrava. E Destrava. abriu a mão, beleza? Beleza. Então vamos combinar aqui que esse já foi uma primeira dica, então é um momento Destrava. Vamos fazer assim, ó, 1, 2, 3 e... Destrava. Conta mais uma vez então. Toda vez que você vai comprar algo, você sabendo que todo cartão tem uma taxa, né? Então, você negocia se vai ser à vista com desconto, se não tiver assim, desconto. Qual que é o passo a passo, né? Vamos então, lá. assim, aprenda aqui o passo a passo na hora de você comprar um produto, tá? Vamos lá. Primeiro você vai fazer uma pesquisa de preço. Top. Tá? Faça uma pesquisa de preço. Pelo menos em 3, 4 lugares diferentes. Por quê? Não se trata de você comprar um produto melhor ou pior. Se trata de você comprar o mesmo produto. Só que em diferentes lojas eles têm diferentes preços e diferentes condições de pagamento. Tá? Então, o que eu faço? Procuro o melhor preço e a melhor condição de pagamento. Então, eu negocio o máximo que eu posso. E aí, depois que eu cheguei ali no limite da negociação, eu falo, opa, e para pagar à vista? Aí sim. Aí sim eu vou para a vista. Então, e para pagar à vista? A pessoa, mas para pagar à vista não tem mais desconto. Aí eu, beleza, então parcela no máximo possível. No máximo possível. Porque eu utilizo meu cartão de crédito e tem os benefícios daquilo. Exatamente. Né? Alguns cartões dão cashback, outros acumulam pontos, outros acumulam direto milhas quando é um co-brand com alguma companhia aérea. Legal. E eu posso ainda adiantar as parcelas depois se eu quiser e ter algum desconto, das faturas. Também. Então isso já é uma grande vantagem. Que top. Mas tudo parte de você entender que existe esses juros do cartão e que é quase que um dinheiro embutido ali. Exatamente. Então, às vezes você vai encontrar até um produto que é mais caro num lugar do que em outro, mas para você pagar à vista tem um desconto de 20%. Sim. Entende? Então, você entender isso que é para você falar assim, não, de fato, é melhor comprar, aqui está mais barato, só que se eu pagar à vista nessa outra, vai sair ainda mais barato. Exatamente. Entende? Então, assim, você saber fazer essa negociação e às vezes você, inclusive, faz um leilão. Tá? Então, às vezes eu chego e falo assim, mas na outra loja, fulano fez tal preço com tantas vezes no cartão. E aí a pessoa, não, mas não consigo. Então, eu consigo.
Entende? Você faz uma negociação ali. No final das contas, entenda uma coisa. Quem está vendendo vai ter lucro. Ele não vai te vender de uma forma que ele tenha prejuízo. A questão é, quanto mais barato você puder pagar, melhor para você. Tá? Leandro, é o seguinte, cara. As pessoas elas não perceberam ainda que dinheiro é só uma moeda de troca. As pessoas elas ficam muito assim, dinheiro, riqueza e tal. Dinheiro é só moeda de troca. Quando você sai de casa para trabalhar, para ganhar dinheiro, aquele dinheiro é para trocar por alguma coisa. Sim. Ou é pela energia que tu consome na tua casa, energia elétrica. Exatamente. Ou é para tu comprar uma televisão, um item que tu tá querendo, uma roupa. Só que tu tem que perceber que tu tá abrindo mão de outras coisas para tu poder trabalhar e ganhar o dinheiro. Exatamente. Então, às vezes, você abre mão de ver o teu filho participar de uma apresentação escolar para tu ir trabalhar para ganhar o dinheiro para poder pagar uma escola melhor para ele. Só que, com o passar dos anos, a tendência é que você vá abrindo mão de tempo com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, com os amigos, para trabalhar, para ganhar mais dinheiro, para trocar por mais coisas. E eu costumo dizer que você não deve trocar o dinheiro por coisas. Você deve trocar o dinheiro por momentos. Então você tem que escolher muito bem sensacional. Como você vai fazer para ganhar dinheiro sem abrir mão dessas outras coisas. Porque se você não cuida da saúde, você vai ter que gastar dinheiro para cuidar da doença. Exatamente. Se você não cuida do seu relacionamento, do seu casamento, do bem-estar do seu relacionamento, você vai ter que gastar dinheiro para cuidar do seu divórcio. Entende? Se você não dá atenção agora para os seus filhos, eles vão ser rebeldes, adultos rebeldes que podem te causar problemas. Exatamente. Então, assim, cara, ou você cuida para viver uma vida boa, ou você vai acabar tendo que devolver todo esse dinheiro que você trabalhou a vida inteira para ganhar, para cuidar de coisa ruim. Perfeito. Entende? Então, tem muito a ver, assim, com... É melhor prevenir do que remediar, sabe? Você vai acabar economizando dinheiro e vai ter uma vida mais tranquila. Cara, mais um destrava aí. Acho que eu falei, Vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Destrava! Então, não troque seu dinheiro por coisas. Troque por momentos. Por momentos. Isso foi sensacional. Impactante, né? Porque hoje a gente pega também alguns players também ensinando um pouquinho sobre isso, né? Saúde, família e trabalho, né? Não invertam essa ordem. Sim. Então, como você falou, se você não focar na sua saúde, você vai ter que pagar para cuidar da doença. Se você não cuidar da sua família, você vai ter que pagar por um divórcio ou por uma clínica para o seu filho. Sim. De uma reabilitação. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava conversando contigo mais cedo e eu falei isso, que talvez o momento de maior destrave da minha vida foi um momento de tragédia. Foi. Né? Em 2017, meu pai teve um AVC. Meu pai era um cara completamente ativo e independente. Sabe, assim, meu pai ele era muito estudioso, ele dormia muito pouco, acordava muito cedo. Então, assim, tudo que ele queria resolver, ele mesmo fazia. Ele dependia pouco das pessoas. Sim. E quando ele teve um AVC, ele não tinha plano de saúde. E, cara, isso gerou um custo gigantesco pra gente. Gigantesco. Então, assim, eu, por exemplo, toda a reserva financeira que eu fui acumulando ao longo de toda a minha vida trabalhando, eu tive que gastar para cuidar da doença dele. Entende? E para cuidar da família durante o período que ele estava doente. Então, assim, foram situações muito difíceis. Mas naqueles momentos eu entendi, por exemplo, a importância de ter uma reserva de emergência. Olha que legal. Que eu não conhecia o termo reserva de emergência. Mas como eu trabalhava e juntava o dinheiro, investia e estava sempre ali capitalizado, então o meu dinheiro acabou servindo como reserva de emergência. Mas depois eu estudei e ouvi esse termo e falei, cara, o dinheiro que eu tinha era uma reserva de emergência. E que bom que eu tinha. Sim. Entende? Só que aí também eu entendi a importância de você ter uma fonte de renda passiva, que é uma fonte de renda que não dependa do seu trabalho. Exato. Por quê? Porque se na época meu pai tivesse alguma fonte de renda passiva, a gente não teria passado por essa dificuldade toda. Eu não teria que ter gastado toda a minha reserva de emergência. Entende? Então, percebi a importância de ter um plano de saúde. Sim. Hoje eu te digo com convicção. E vou dizer para você, com convicção. Diminua o seu gasto com supermercado. Se for o caso de você comer arroz com ovo, coma. Mas pague um plano de saúde. Legal. Porque saúde é a única coisa que faz você vender tudo que você construiu a vida inteira para você recuperar. Verdade. Então, assim, chega um momento que, meu filho adoeceu, descobri um câncer, meu pai teve um AVC. Cara, você não vai medir. Você não vai medir. Você vai vender o seu carro que você comprou por 100 mil, você vende por 50 se for preciso. Com certeza. O imóvel que você pagou durante 30 anos ou que você comprou por R$1 milhão, você vende pela metade do preço se for preciso, porque a única coisa que você quer naquele momento é salvar a vida da pessoa que você ama.
Então, assim, cara, é melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Entende? Então, assim, plano de saúde para mim é algo essencial. Essencial. Trazendo um pouquinho pro meu lado, como eu falei para você, eu sou profissional da saúde também, com profissional de atividade física, né? Prevenção. Exatamente. Né? Então, hoje, depois que eu percebi que você é um cara que treina, né? O cara falou que você era gordinho, hoje o gordinho virou musculação uma maromba, todo dia. né? Então, isso também foi uma virada de chave na sua vida? Foi. A grande virada de chave em relação à saúde, para mim, foi quando ele adoeceu. Porque, como eu te disse, ele era extremamente ativo. E o meu maior medo era assim, eu falei, cara, meu pai não morreu do AVC, apesar de ter sido uma situação complicadíssima, ele passou por várias cirurgias, mas eu ficava com medo de ele morrer de depressão. Porque eu falei assim, cara, como é que uma pessoa que era completamente independente se torna completamente dependente? Porque meu pai ficou praticamente tetraplégico. Caraca. O que aconteceu? Ele paralisou todo o lado esquerdo e meu pai era canhoto. Então, ele ficou só com o lado direito funcionando. Só que meu pai era fumante, meu pai era diabético, ele era hipertenso. E aí ele teve um retorno para o hospital num determinado momento e como ele passou muito tempo com a perna elevada, ele acabou necrosando um ponto no pé e ele teve que amputar a perna direita. Então, ele ficou sem o movimento de todo o lado esquerdo e com a perna direita amputada. E ele não sabia escrever com a mão direita. Então, assim, ele teve que aprender ali. Muita coisa na raça ali. Então, assim, o meu maior medo era que ele não resistisse emocionalmente. Exato. E ele resistiu, cara. E aquilo ali eu ficava martelando na minha cabeça. Eu ficava, cara, como é que meu pai não entrou em depressão? E eu só consigo encontrar uma resposta. Ele sabia que tudo que ele estava passando era resultado das escolhas que ele mesmo fez, sabe? Do que ele plantou para a vida dele. Então, naquele momento eu falei, cara, eu sou a única pessoa que vai colher, de fato, todos os frutos do que eu plantar, seja positivo ou negativo. Então, aquilo ali mudou muito as minhas decisões dali para frente. Eu falei, cara, eu preciso cuidar da minha saúde, porque se em algum momento acontecer qualquer coisa comigo, quem vai colher os frutos negativos disso sou eu. A conta chega, né? A conta chega, cara. Então, assim, a lei da colheita, né? E por isso a sequência é essa, de primeiro a sua saúde, depois família e depois trabalho. Exato. Porque se você não tá bem fisicamente, você nem consegue trabalhar direito. Não. Se você não tá bem fisicamente, você não consegue se sentir bem emocionalmente. Consequentemente, cara, quem não se ama, como é que vai dar amor para a esposa, para o marido, para os filhos, para os amigos? Não dá. Não tem como você amar os outros se você não se ama. Não se ama, exatamente. Cara, que sensacional, hein? E olha que a gente nem entrou ainda na história do Jaguar. E já tá sendo uma aula. Cara, mais uma vez quero agradecer de você estar comigo aqui compartilhando essa história. Acho que as coisas não acontecem por acaso, né? De fato, verdade. E assim, uma coisa que eu também aprendo que... e cada vez isso vem reforçando na minha vida. Que a gente não se conecta com pessoas, mas sim com as histórias, né? As histórias se conectam com histórias. Então, você começando a contar um pouquinho da sua história para mim sobre oportunidades, eu falei, cara, já me inspirei. Já me identifiquei. Quando você falou sobre compra, eu falei, cara, lembrei ali. Quando você falou que você liga para fazer negociação, fazer pesquisa, eu falei, nossa, já me veio a minha história aqui. E até barganha mesmo, porque eu lembro uma coisa que foi muito bacana que eu fiz. Eu toco guitarra, né? E eu queria comprar uma pedaleira na época. E essa pedaleira, como eu falei pra você, era a minha vida naquela época, né? Não tinha o cartão de crédito. E você começando a trabalhar, o cartão de crédito até existia, mas era algo difícil de se ter, né? Sim. Como hoje. Antes era a história do cheque, né? Hoje em dia o banco dá cartão de crédito pra qualquer todo mundo, antes era mais fácil você ter um cheque. Só que pra você ter cheque, você tinha que ter 6 meses de conta, toda aquela exigência. Sim. Então, foi a primeira coisa que eu conquistei, foi o cheque. Então, o cheque ele me trouxe uma liberdade de compra, né? Então, quando eu fazia os parcelamentos, era tudo no cheque, eu fazia todas as minhas continhas lá. E quando eu ia fazer uma compra no lugar físico, antes de eu estar neste lugar, um exemplo, eu ia comprar essa pedaleira. Eu só poderia comprar no sábado, porque era o meu dia de folga no trabalho. Mas durante a semana, no trabalho mesmo, eu entrava no computador, pegava o telefone das lojas, que tinha o produto, e ia ligando, conversava com o vendedor. Olha, cara, quanto custa a pedaleira? 700. Aí eu ligava no outro e falava,
O cara fez 700 e me deu uma fonte e uma capa. E às vezes tu nem tava ainda com dinheiro para comprar, mas já tava negociando. Exatamente. Então, assim, eu já negociava por telefone mesmo, parcelamento, o máximo de desconto, brinde, e já chegava praticamente com o poder de compra na mão. Sim. E aí, no sábado, quando eu estava lá, eu ainda ia lá e conseguir mais negociava alguma coisinha. Com certeza. É sensacional. Ó, eu faço muito isso com imóveis. Eu invisto muito no mercado imobiliário. Acho que é o melhor mercado para se investir. É o mais fácil de se entender. É o mais seguro. É o mais previsível. Então, é um mercado que eu gosto demais. Legal. Só que imóveis têm um alto valor agregado. Sim. Né? Então, você precisa aprender as estratégias para você entrar nesse mercado da melhor forma possível. Mas, assim, nem sempre a gente está com dinheiro na mão para comprar imóvel. Sim. Mas o tempo inteiro eu estou vendo oportunidades. Porque é aquela história que a gente estava conversando antes. Às vezes, a oportunidade, ela só é uma oportunidade se você decidir agarrar. Entende? Então, assim, já teve a oportunidade de eu encontrar o imóvel. Imagina só, você está procurando imóvel, tá? E aí, tu não é corretor, tu não é nada. Tu só está procurando imóvel. E aí, tu chega lá e encontra um imóvel que às vezes ele valia R$200 mil e tu encontra ele sendo ofertado por 150 porque a pessoa vai receber uma proposta de emprego em outro estado e está se mudando. Precisa sair. Cara, é uma margem de 50 mil. Ainda que você não tenha o dinheiro para comprar aquele imóvel, se você conhece o trâmite, consegue ver que aquele é um negócio seguro, você pode ofertar essa oportunidade para alguém e ganhar uma comissão naquilo. Exatamente. Entende? Ou buscar um parceiro, um sócio, alguém para falar assim, cara, vamos comprar esse imóvel Juntos. aqui. Às vezes eu tenho só 50 mil, falar, vamos comprar junto, a gente vende, depois cada um ganha um lucro proporcional ao investimento. Perfeito. Entende? Então, assim, tem muito a ver com você querer enxergar como uma oportunidade. Entende? Então, assim, as oportunidades, elas sempre aparecem, mas parece que elas sempre aparecem meio disfarçadas. Exatamente. Assim, então, vamos entrar nesse assunto aí que vai ser legal. Acho que tem coisa pra gente cavocar aí, né? Eu aprendi uma vez que a pessoa falou assim, nem toda oportunidade é uma oportunidade. E aí eu fiquei questionando quando a pessoa falou isso. Por quê? Porque eu sou um pouco parecido com você. E aí eu já desenhei essa história de uma forma diferente. Quando você cria a oportunidade, dificilmente isso se torna uma dificuldade. E aí você me contou essa história sua, que você já desvendou essa questão da oportunidade lá atrás, né? Na sua primeira viagem para Orlando, é isso? Isso. Conta aí pra galera, vai que eu gostei dessa história. Então, primeiramente, tu acabou de vir de lá, né? Acabei de vir de lá. É uma viagem incrível, né? Sensacional. É uma viagem incrível. Eu acho que viajar talvez seja o único sonho que todo mundo tem. Sim. Né? Assim, pergunta, teus sonhos. Viajar sempre tá lá no meio. É um dos... E aí, ir para os Estados Unidos para mim era um sonho também. Sim. Eu fui convidado para ir para os Estados Unidos pela família da minha namorada 1 ano e meio, mais ou menos, depois de eu ter ido morar na capital. Então, eu morava no interior, conheci uma pessoa na capital, começamos a nos relacionar. Alguns meses depois, a família dela ia para lá e me convidou. Foi um tumulto doido para conseguir tirar visto, passaporte, não sei o que, tudo. Sim. Mas, assim, no momento, meu pai falou, olha, tu pode ir, mas tu vai ter que ir com o teu dinheiro. Né? E aí, como eu comecei a trabalhar com 12 anos, na época eu acho que eu tinha uns 17, inclusive eu tive que me emancipar dos meus pais para poder viajar. E aí eu tinha 20 mil reais, era o dinheiro que eu tinha guardado. Do que eu tinha trabalhado ali durante esse período. E eu falei, cara, essa viagem vai custar uns 10 mil. Né? Fui ver preço de passagem, parques e tudo mais. Falei, vai gastar uns 10 mil. Pô, é metade do dinheiro que eu juntei durante todo o tempo que eu trabalho. E eu falei, não, mas peraí, eu preciso dar um jeito de pagar isso. Eu não posso perder essa oportunidade de viajar. E eu falei, não, eu vou pegar os 20 mil, vou comprar tudo de dólar, e eu vou para os Estados Unidos, compro umas coisas lá para vender, e aí o meu objetivo é só recuperar o dinheiro do meu passeio. Né? Só recuperar os 20 mil. Cara, acabou que, assim, a oportunidade era muito melhor do que eu imaginava. Para te ter noção, o pessoal vendia na época algumas marcas de camisas a R$150, R$180, e lá eu comprei de $5. Na época o dólar a 2 e pouco dava R$11. Pagou então, 11, uns 100% eu vendia de lucro. Por R$100. 100 não, muito mais. 1000% de lucro. 1000% de lucro. Comprava a camisa por 10, 15 reais e vendia depois por 100. Olha aí. Então, a minha perspectiva de lucro que eu tinha de dobrar o dinheiro me surpreendeu muito.
Então, eu acabei lucrando mais de 30 mil reais dessa viagem. Fiz uma viagem incrível. Tive um excelente lucro. 6 meses depois eu... Enxergou uma oportunidade. Exato. 6 meses depois eu fiz uma mula. Opa! Convidei meu primo, eu não falava inglês, convidei meu primo para ir comigo. Falei, cara, é o seguinte, eu pago tua viagem, eu pago tua hospedagem, aí tua alimentação e os teus parques, tu paga. Mas... tu não pode trazer mala, as tuas malas vão vir com coisa para eu vender. E aí acabou que depois até deixei ele trazer algumas coisas para ele, mas a grande maioria das coisas eu trouxe para vender e eu consegui transformar em mais ou menos 1 ano e meio, entre uma viagem e a outra, aqueles 20 mil reais em quase 100 mil. Olha que legal. De mercadorias que eu trouxe, vendi e assim, e fora os calotes, tá? Sim. Então dava para ter feito mais. Então assim, isso foi uma oportunidade gigantesca que, de uma certa forma, ela estava disfarçada de uma viagem de passeio, entende? Então... 17 anos você tinha. Com 17 anos. 17 anos você fez 100 mil numa oportunidade que você simplesmente Exato. enxergou. Exatamente. Né? É por isso que eu digo assim, a oportunidade, ela sempre existe. Sim. Você é que tem que saber identificar ela, entende? E assim, é muito fácil você fazer dinheiro quando você ganha na compra. Entende? Eu costumo dizer isso. Cara, você ganha dinheiro na compra, não é na venda. Exatamente. Porque se eu comprar hoje um imóvel, por exemplo, que vale 300 mil por 300 mil, eu não vou conseguir vender esse imóvel depois por 400. Não. Porque o preço de mercado dele é 300. Sim. Agora, se eu compro um imóvel de 300 mil por 200 mil, eu já ganhei na compra. Vender esse imóvel por 250 vai ser rápido, vai ser besteira. Por quê? Eu estou vendendo abaixo do preço de mercado, mas ainda acima do preço que eu paguei. Você pagou. Então, quando você tem um produto que tem demanda e que você consegue comprar ele por um preço que te dê margem, você faz dinheiro. Não é que você precisa ser um bom vendedor. O próprio produto se vende. Se vende. Então, foi assim que eu fiz dinheiro nessa oportunidade. Tá preparado, então? 1, 2, Vamos 3 e ó... Destrava! Mais uma vez, então, você não ganha dinheiro na venda. E você ganha dinheiro na compra. Na compra. Olha só que interessante. Meu, isso foi sensacional. Galera, ó, pega essa dica, volta um pouquinho, anota, né? Porque essa dica é de ouro. Acho que vai ter muita coisa pra galera anotar aqui nesse podcast. Eu falei que ia ser uma aula, né? Então, gente, ó, é uma dica de ouro. Porque vamos pensar o seguinte, se você começa a aprender a comprar corretamente, você vai vender e você vai ter lucro porque você tá vendendo abaixo do mercado. Olha, todo o segredo tá na compra. Todo. Quando você fala assim, eu vou montar um negócio, uma empresa, você vai contratar funcionários, você só consegue ter lucro se você tiver uma diferença entre o que você está faturando e o que você está gastando com material, com matéria-prima e com funcionário. Sim. Então, se você não tiver essa conta do quanto você está gastando, você pode ter prejuízo. Então, mas assim, já que a gente está falando de viagem, quer uma sacada especial, um destrave especial? Bora. Olha só, muita gente não viaja pelo menos uma vez por ano, simplesmente porque não quer. Exatamente. Mas é porque ela não sabe as estratégias corretas. Você vai ensinar pra mim? Eu vou ensinar uma estratégia. Uma só? Tá? Uma estratégia aqui pra vocês hoje. Destrava especial, hein? Anota aí que você vai aprender a viajar. Olha só, presta atenção. Você que não faz pelo menos uma viagem por ano e se sente frustrado com isso... Ó, vou te falar que o Gabriel até pegou já o papel aí, Gabriel. Anota aí também. Essa vai ser boa. Olha só, o que acontece. Existem várias formas de você viajar. Sim. Tá? Uma delas é você emitir passagens através de milhas aéreas. Sim. Quantas pessoas tu conhece que rodam de Uber diariamente? Muitas pessoas. Muitas, né? Muitas. Beleza. O que você pode fazer? Ao invés de você utilizar o seu cartão de crédito para pagar essas corridas, você compra créditos da Uber e coloca lá no aplicativo para ir sendo consumido. É quase como se colocava crédito de celular antigamente. Sim. Você comprava o crédito, botava no celular e ia usando até acabar, certo? Você pode fazer isso na Uber. Qual que é a grande vantagem da Uber? Você não usa Uber só para se locomover. Hoje você pode também fazer feira de supermercado através do aplicativo da Uber. Eles entregam na sua casa. Tá? Então vamos fazer uma conta rápida aqui. Ó. Se você comprar créditos da Uber na Smiles, que é o grupo, a companhia de milhas da Gol, você ganha de 3 a 5 milhas por real gasto. Então vamos fazer uma simulação básica. Uma pessoa que... A taxa mínima da Uber é quase R$10. Então, qualquer corrida que você for fazer, vai dar pelo menos R$10. Certo. 10 de ida, 10 de volta se você fizer uma viagem por dia. R$20 por dia, tá? Em um mês,
você tem ali 20 vezes 30, R$600 que você gastou de Uber. Certo. Se você ganhar 5 milhas por R$1, a cada R$1, você tem ali 3 mil milhas por mês. Em um ano você tem 36 mil milhas. 36 mil milhas você faz uma viagem para qualquer lugar do Brasil. Isso eu tô falando, você não vai aumentar o seu gasto em nada, você não vai reduzir o seu gasto em nada, a única coisa que você vai fazer é mudar a sua forma de consumir. E aí você tem 36 mil milhas. Agora tu pensa o seguinte, quanto que se gasta de supermercado? 1.000? 2.000? Se tu gasta 1.000 por mês, são mais 3 mil milhas. No final de um ano, são mais 36 mil milhas. Então já são 72 mil milhas que você pode fazer uma viagem, duas viagens, ou você pode fazer uma viagem em casal. Então, você aprender as estratégias de finanças te faz economizar dinheiro. Quanto mais você economiza, mais você aproveita, maior o teu poder de compra com o mesmo dinheiro. Exatamente. Entende? Então, às vezes a pessoa fica guardando dinheiro para comprar a passagem aérea. Exato. Olha só, quanto você economiza, né? É como se você pensasse assim, cara, eu fiz uma viagem e não paguei por ela. É como se você tivesse economizado ali R$2.000, que é o valor da viagem. E esse dinheiro acaba sendo para você gastar lá e comprar as suas roupas. O que você quiser, ir para o seu restaurante, fazer os passeios. Né? Então, você saber usar melhor o seu dinheiro. Eu gosto que as pessoas entendam que é preciso você aprender a respeitar o dinheiro. Sim. E eu costumo dizer que gerar dinheiro te deixa rico e gerir o dinheiro te deixa livre. Porque você precisa aprender a usar o dinheiro da forma que ele seja o mais aproveitável possível para você. Se você vai gastar o dinheiro, você gasta R$100 para almoçar e você poderia ter gasto 20, 30, 50, você está gastando mais dinheiro para ter a mesma coisa. Exatamente. Então, consequentemente, você vai acabar tendo que trabalhar mais para poder bancar aquilo. Então, as pessoas confundem muito padrão de vida com qualidade de vida. Eu acho que, assim, tem gente que tem um carro mais caro do que poderia. Sim. E acaba super se preocupando quando a gasolina aumenta 10 centavos. Aí eu te pergunto, cara, tu vai ficar... Será que tu tá vivendo certo? Entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, eu tô me lixando se a gasolina aumentou, se diminuiu, porque isso não vai mudar, eu não tenho controle sobre isso. Exatamente. Do que é que eu tenho controle? Eu tenho controle de abastecer o meu carro utilizando um aplicativo. E esse aplicativo me dá 5 a 10% de desconto no combustível. Isso eu tenho controle. Mas eu não tenho controle se subiu, se diminuiu. O que é que eu tenho controle? De escolher um carro que é mais econômico do que um outro que faz metade dos quilômetros. Isso eu tenho controle. Entende? Então, eu tenho que cuidar do que eu tenho controle. Mas eu acho que tem muita gente aí vivendo em casas que não pode pagar. E na hora de pagar a energia, vamos desligar aqui o ar-condicionado para economizar energia. Cara, lá na minha casa o ar-condicionado é ligado o dia inteiro, na sala, em tudo. Eu odeio o calor. Odeio o calor. É no 16 que é o mínimo do ar-condicionado. Mas assim, eu prefiro poder viver assim. Tô com calor. Cara, tem gente que tem carrão e fica andando de vidro aberto porque não quer ligar o ar-condicionado para economizar combustível. Eu falo, cara, você tá vivendo errado, irmão. Tá vivendo errado. Então, verdade. Qualidade de vida, ela tá muito ligada ao padrão de vida. Mas se você viver num padrão fora do que você pode acabar diminuindo a qualidade. E aumentando seus riscos também. Com certeza. De uma falência, de um... Com certeza. Assim, você precisa aprender a gerir o dinheiro para ser livre. Como você falou, se uma pessoa às vezes está numa situação dessa, talvez ela é escrava do trabalho e ela está trocando o dinheiro por coisas e não por momentos, né? Porque se você tem um carro e você não pode usar o ar-condicionado para viver o momento desse carro... Não, vamos lá. Tu compra um carro, um baita carro. E aí tu tem que trabalhar pra caramba pra pagar o carro, pra pagar o IPVA do carro, pra pagar a manutenção do carro. Só que tu tem que trabalhar tanto pra pagar essas coisas que tu não tem tempo pra viajar no carro com a tua família, tu não tem tempo pra usar o teu carro, aquele carrão que tu comprou. Cara, a quantidade de pessoas que eu conheço que tem um carro de R$500 mil na garagem e tem um outro de 100 e ele passa a semana inteira rodando no de 100 porque é mais econômico. Fala assim, cara, peraí, tu tem um carro de 600 mil que só roda no final de semana, aí não, porque bebe demais. Eu falei assim, meu irmão, se você tu tá vivendo errado, irmão. Eu não compro nada que eu não dê conta de usar e bancar. Então assim, comprei, eu vou numa loja, eu gostei de um tênis. Eu tiro o tênis que eu tô usando e boto o novo na hora. Não tem esse negócio de guardar... Momento especial. Não tem. Momento especial pra mim é o meu momento. Entende? Eu odeio a galera que...
Tu talvez já passou por essa situação. Da pessoa comprar umas taças bonitas, um conjunto de xícaras, né? É muito comum o pobre viver isso, cara. Compra um conjunto de xícaras bonito, ninguém pode tocar. Quem toca? A visita. Fala assim, o quê? Tu acha que eu vou gastar o meu dinheiro para comprar coisas caras para eu não usar, para uma visita depois vir usar? Aí sabe o que acontece? Se o teu filho quebra uma xícara dessa, tu espanca o menino porque ele quebrou a xícara. Tu briga aí, não sei o quê. Se for uma visita que quebrou, não te preocupa não tem problema não. Olha cara, só. tá tudo errado. Com certeza. Entende? Então assim, vai comprar uma coisa, compre algo que você pode bancar e que você não tenha medo, vergonha, qualquer coisa de usar. De viver o momento, viver o momento, aproveitar o que você tem. Né? Entendeu? Então assim... Acho que isso é um pouco de cultural, né? Que nem você me falando isso de... Eu acho que não é cultural não, cara. Eu acho que isso é entranhado em todo mundo. Sim. E as pessoas que destravam, elas começam a entender a vida de uma forma diferente. Fala assim, cara, eu não tenho que prestar conta com ninguém. Ninguém precisa saber o que eu tenho e o que eu não tenho. O que eu preciso eu preciso saber o que me faz feliz. Exatamente. Entende? Assim, eu tenho um exercíciozinho que eu faço normalmente nas minhas mentorias, que é trazer o cara pro nível de consciência do que faz ele feliz. Porque entende só uma coisa. O que te faz feliz é diferente do que me faz feliz. Com certeza. Entende? Tem pessoas que vão ser felizes se casarem. Né? Tem o sonho de casar. Tem gente que vai ser feliz se viver solteiro. Tem gente que vai ser feliz se tiver filho. Tem gente que vai ser feliz se não tiver filho. Tem gente que vai preferir morar num bairro ou numa cidade do interior, onde talvez tenha um custo de vida mais baixo, e ele possa morar numa casa maior, onde ele possa ter um carro melhor. E tem gente que vai falar, não, eu quero morar lá no centro de São Paulo, onde o aluguel de um estúdio de 15 metros quadrados é 5 mil reais por mês. Exatamente. Cara, o que te faz feliz? Entende? A questão é, o dinheiro ele é limitado, então tu vai ter que escolher para onde vai o teu dinheiro, para onde vai o teu tempo. Sim. Então, eu faço esse exercício para que a pessoa perceba, inclusive, que tem coisas que fazem você feliz e que você não tá fazendo. E que não dependem de dinheiro. Então, às vezes, a pessoa passa a vida toda correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de dinheiro. Ela tá buscando uma coisa que faz ela feliz. Às vezes é o carrão, é a casona. Uhum. Mas ele tá abrindo mão de outras 15 coisas que fazem ele feliz e que não depende de dinheiro. Ou que às vezes depende de 20 reais, 30 reais. Eu, por exemplo, sou apaixonado por música. Eu ouço música em tudo, pra fazer tudo eu faço com música. Legal. Não toco nada, tá? Gosto de ouvir. Só de ouvir. Mas assim, tem tudo no Spotify. Quanto custa? 30 reais por mês. Entende? Então assim, nesse ponto, quanto eu preciso de dinheiro para ser feliz? 30 reais. 30 reais. Entende? Comer um bolo no final da tarde com a minha família. 20 reais. Sim. Entende? Então, você tomar consciência disso faz você fazer escolhas melhores. Né? E tu me falou aqui anteriormente que falou assim, cara, eu fiz um exercício com a minha esposa, né? E um sonho que eu tinha era ter uma academia. O primeiro passo para tua mudança de vida foi tu tomar consciência disso. E tu concorda comigo que depois que tu tomou consciência disso, tu começou a enxergar oportunidades que te levassem a realizar isso? Exatamente. Cara, o grande segredo é isso. Assim, as pessoas falam muito de lei da atração, lei da atração. Como é que você vai atrair alguma coisa que você não tem consciência de que é algo que você quer? Sim. Então, nas redes sociais a gente fica, olha carrão, olha casona, olha família feliz. Só que o que acontece? Tu olha uma pessoa, aí ela tem uma família feliz, sucesso. Aí tu vê outra pessoa tem um carrão, sucesso. Tu olha outra pessoa tem um corpo incrível, sucesso. E aí tu quer o sucesso de todas as pessoas, entende? Só que às vezes aquele cara que tem um carrão, para ele ter o carrão, ele teve que abrir mão da saúde dele. Às vezes a pessoa que tem um corpão abriu mão da família, entende? Então não dá para ter tudo. Não. Então você precisa definir aquilo que é o principal. Aquilo que é o principal para você. Sabe quando é que você conquista tudo? No dia que você aprende a gerir o seu dinheiro. No dia que você conquista liberdade financeira. Exatamente. Por quê? Porque agora você tem liberdade do dinheiro. Então, se esse dinheiro não fosse mais um problema para ti, o que tu faria da tua vida? Tu trabalharia com o que tu trabalha? Sim. Tu cuidaria da tua família da forma que tu cuida? Com certeza. Tu viajaria mais ou tu teria... Mais. Entende? Então, quando o dinheiro para de ser um problema, e para ele parar de ser um problema, não adianta só você ganhar mais, né? Sim.
Porque se você tiver que trabalhar mais para ganhar mais, para poder pagar as coisas que você financiou, não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Então, você investir para ter renda passiva, para cobrir o teu padrão de vida, e você fala assim, opa, agora eu tô jogando o jogo dos grandes. Agora eu tô jogando o jogo dos grandes. O que é que eu quero fazer da minha vida? Né? As pessoas têm falado muito de propósito. Ah, eu quero encontrar o propósito da minha vida. Meu irmão, você só vai poder ter direito de buscar o seu propósito no dia que você tiver liberdade financeira. Que você vai falar assim, agora eu vou fazer isso aqui, que é um negócio que eu amo e que eu nem sei se eu vou ganhar dinheiro com isso ou não. Mas é exatamente o que eu quero fazer. Entende? Então, aí quando você chega nesse nível da vida, amigo, você zerou o game. Quando a pessoa fala muito essa história, trabalho pelo propósito, é mentira. Porque primeiro ele trabalha para pagar as contas. Não tem jeito. Exato, você só trabalha pelo propósito depois que as tuas contas estão pagas. Estão pagas, contas, cara, né? Eu tava assistindo na verdade assistindo não, ouvindo, né? Um depoimento do... o resumo do livro do Napoleon Hill, Pensa em Enriqueça. Sim, Pensa em Riqueza. Cara, foi sensacional. Uma aula ali também, e é justamente isso. Porque, assim, a primeira coisa que o Napoleon Hill fala sobre o desejo incansável, né? Então, se você tem o desejo, primeiramente, porque já passou pela sua consciência o quê? Cara, eu desejo, e esse se tornou um desejo porque você tem competência, né? Você tem, vamos colocar assim... já passou pelas suas crenças, então assim, eu consigo. Né? Como quando eu coloquei no papel que eu queria ter uma academia, eu já enxergava que as minhas competências era possível. Aí eu só precisei o quê? Organizar e fazer a coisa ir acontecendo, me movimentar, né? A gente fala assim, sonhar é bom, né? Mas é acordado que você realiza. Conquistar, não tem jeito, senão você fica só da cama ali sonhando. Eu vou dar uma aulinha rápida aqui sobre isso. Tudo parte da consciência. Sim. Tá? Tudo parte da consciência. Então, eu vou fazer um quadrante aqui, tá? Você tem a pessoa que ela é inconsciente, incompetente. Sim. Ou seja, ela não tem aquela habilidade, aquela competência e ela nem sabe que ela precisa ter aquilo. Então, o primeiro ponto é tomar consciência. Agora você é um consciente incompetente. Ou seja, beleza, eu já sei que eu preciso saber isso, mas eu ainda não sei, ainda não tenho habilidade. Então, assim, eu quero montar um negócio. Aí você toma consciência de que você precisa aprender sobre contabilidade, sobre precificação, sobre várias coisas. Aí você fala, putz, beleza, mas já tomei consciência. Agora você vai ver o quê? As habilidades que você tem e as que você não tem e precisa desenvolver. E aí você toma consciência e agora você se torna competente. Pô, eu preciso me conectar com fulano, eu preciso desenvolver minha oratória, eu preciso, mudar de emprego. Tudo de acordo com a consciência que você tomou. Sim. Agora você é um consciente competente. E aí toda vez que você vai fazer uma coisa, você pensa e faz. Pensa e faz. Sabe quando é que você alcança o sucesso? É quando você se torna competente, você se torna competente inconsciente. Por quê? Porque você não erra mais. Toda vez que você fizer, você vai acertar. Entende? Então, assim, a gente não tem como ficar pensando em tudo que a gente faz. Sim. Então, se eu crio hábitos... Otimizar, né? É você ter hábitos positivos. Entende? É você pensar assim, o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, quando ele vai jogar futebol e vai driblar alguém, ele não pensa, o que eu vou fazer? Não, ele simplesmente faz. Porque aquilo ali já é inconsciente. Entende? Então, quando a gente toma escolhas inconscientemente que são positivas, cara, a chance de você ter sucesso é... Vai mais uma, vai. 1, 2, 3 e... Destrava. Cara, isso foi sensacional. A aula mesmo, acho que sobre tomada de consciência, né? Quanto mais você repete, melhor você fica, né? E aí é por isso a importância de você fazer tanto até se tornar inconsciente. Porque, por exemplo, eu como um doce sempre que eu me sinto triste. Aquilo ali é um hábito que você tem inconsciente. Negativo. Sim. Então, assim, fiquei triste, como um doce. Fiquei triste, como um doce. Se você cria um hábito inconsciente positivo, aí tudo muda. Porque aí agora você tem hábitos que você, toda vez que alguma coisa te deixar ruim, você vai executar. Tô triste, vou fazer uma flexão de braço. Vou ficar forte. Não chega mais ou menos assim. Mas, por exemplo, eu quando eu me sinto desanimado, triste, a maioria das pessoas faz o quê? Vai e se deita. Né? Eu gosto de correr na praia. Legal. Correr lá na orla. Então, me sinto mal, vou correr na praia. Me sinto mal, vou correr na praia. Vai metendo o filme pra dentro. Exato. Então, assim, ao invés de ficar mal e comer uma pizza, eu fico mal e vou correr na praia. Então, no longo prazo, o bom hábito
vai me levar para melhores resultados. Exato. Até porque depois que você correr, você vai voltar já... Sim, você já volta... endorfinado. Exato, é outra sensação. E para tudo tem isso. Sim. Sabe? Então, assim, para questões financeiras, para questões familiares, para questões de hábitos de saúde. Top. Então, é muito sobre... Não é o que acontece com você, né? É sobre como você reage ao que acontece com você. Cara, Então, sensacional. a gente precisa ir mudando essas nossas reações. Né? E para isso a gente precisa ter consciência. Então, Meu, que aula, hein, Jaguar? Doideira. Cara, mais uma vez eu vou te falar que foi, ó, um prazerzaço ter você aqui. Você realmente deu a aula aqui pra galera, então preciso avisar vocês aí, ó, que quem tá assistindo, né, também acho que tem que ter um hábito positivo. Com certeza. Né? Primeiro hábito, tem que compartilhar isso, não é? Porque se você compartilha... Cara, eu vou te dizer assim, se você aprendeu alguma coisa com isso aqui hoje, compartilhe com outras pessoas, Exatamente. Porque isso gera retribuição. Sim. Tá? Então, assim, a partir do momento que você compartilha um conteúdo bacana que te ajudou com outra pessoa, aquela outra pessoa meio que se sente na obrigação de compartilhar algo positivo contigo depois. Então, você vai perceber isso depois. Faça isso, né? E fora que, assim, falando de hábitos positivos, consumir esse tipo de conteúdo aqui, você seguir as pessoas certas, sabe? Assim, eu acho que hoje as pessoas elas estão ferradas, inclusive emocionalmente, porque elas estão seguindo um monte de gente que não agrega em nada na vida delas. Consumindo muito conteúdo fútil. Tá? Fútil. Então, assim, cara, hoje você tem tudo isso de graça. Ninguém está cobrando nada para participar disso aqui. Então, você tem acesso hoje a muita informação, muito conhecimento, tudo muito gratuito. Então, aproveite isso para melhorar a sua vida, para construir hábitos melhores e nada melhor do que um podcast como esse aqui. Com certeza. E foi muito enriquecedor, cara. Quero mais uma vez te agradecer demais, porque pra mim já mudou a minha vida. Que maravilha. Vários destravas aqui que eu vou assistir de novo pra começar a anotar. Pra anotar, isso aí. Você assista de novo também, anote. E depois eu quero outras dicas também de cartão de crédito, de milha. Com certeza. E ó, eu vou te contar que, cara, eu conquistei aí ao longo desses 5 anos que eu tava contando pra você, né? A minha vida também ela foi muito baseada na questão de oportunidades, como eu te expliquei. A primeira delas começou no estúdio, né, de 36 metros, porque foi uma oportunidade. Sim. A segunda foi a academia, né? E eu tracei essas metas dos 5 anos dos sonhos, né? E uma das coisas que eu e minha esposa julgava ser algo assim, que levaria um pouco mais de tempo para que nós conquistássemos, era a compra da nossa casa. Ela falou, vai demorar um pouco mais. Por quê? Porque eu optei em comprar uma academia ao invés de comprar uma casa. E quando eu escolhi morar nessa casa, que eu estou hoje, eu falei, eu vou comprar essa casa. E eu vou contar agora de primeira mão pra você, cara. Porque quando eu falei pra minha esposa assim, eu falei, eu vou comprar essa casa, ela falou, você não vai comprar. Né? Agora, sim. Eu falei, e te digo mais, eu vou comprar essa casa da mesma forma que eu comprei a academia. Ela falou, não, você nem conhece a dona, ela não vai fazer isso pra você. Eu falei assim, eu vou criar toda uma estratégia para poder fazer essas coisas acontecerem. Então, a intencionalidade das coisas, né? Como que elas... Então, por consequência, a coincidência também, né? A dona da minha casa, ela é dona da escolinha onde meu filho começou a estudar. Acho que isso não foi coincidência. Foi uma estratégia também, né? Mas eu criei toda uma história. Eu falei, cara, vamos lá. E realmente é uma escola muito boa, né? Tradicional dentro da minha cidade. Isso gerou, de uma certa forma, um vínculo. Com certeza. Né? E um vínculo de confiança, reciprocidade. E eu peguei e falei, agora, vamos começar a conversar. Gosto da casa. Ela começou a me conhecer, saber que eu sou uma pessoa íntegra, que também pode gerar confiança, né? Então, num determinado momento, eu falei, vou fazer uma proposta para ela e vamos ver o que vai dar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Para dar um último ensinamento aqui para as pessoas. Boa. Se tu tivesse comprado essa casa antes de comprar a academia, tu poderia pagar pela casa? Não. Não, né? Nunca. Sabe por quê? Por quê? Porque tu não tinha dinheiro suficiente para comprar um passivo. Exatamente. O que tu fez foi, comprou um ativo e com o dinheiro que você ganha na academia, você pagou pela casa. Exatamente. Estou certo? Absoluta. O segredo de mudar a sua vida é esse. Sim. Pare de comprar passivos e compre ativos. Com o dinheiro do ativo, você paga os seus passivos. Então, quando você tiver rendimento,
Cara, você não vai ter medo de comprar um carro novo, uma casa nova, fazer viagens. Sim. Porque você não vai ter que se esgoelar de trabalhar para pagar aquilo. Entende? Então, assim, é a sequência. Se você fizer isso, tarde um pouco os passivos, adquira o máximo de ativos possível para que esses ativos banquem os teus passivos. Sim. Você nunca mais vai se sentir mal em fazer uma viagem ou comprar alguma coisa. E você vai ver que o que eu vou te explicar assim, a minha mente, ela era uma mente completamente desvirtuada a isso que eu vivo hoje. Por quê? Porque eu venho de uma sequência familiar assim. Meu pai sempre morou de aluguel, né? Então, quando eu, mais novo, vi a dificuldade que ele tinha, eu criei uma crença limitante de que eu só casaria quando eu comprasse a minha casa. E aí, eu venho sou divorciado, né? 5 anos com uma ex-esposa. E esse relacionamento, ele durou 15 anos. Por quê? Porque foram 10 entre namoro e noivado, porque eu falei, eu só vou casar quando eu puder comprar. E, na verdade, eu nem comprei, porque você compra financiado, você aluga, praticamente, né? Porque se você não pagar, o banco vai tomar. Isso. E aí era uma crença limitante que eu tinha, que me levou 10 anos, ou seja, eu tardei uma coisa que poderia ser um momento para viver e acabou, né? E aí quando eu casei novamente com a Juliana, que hoje é a minha esposa, a mãe do meu filho, né? Que criou toda essa jornada comigo enriquecedora, ela tinha esse medo também. Eu quero comprar uma casa, né? Eu falei, hoje a gente já comprou a nossa casa. A nossa casa é uma academia que vai fazer cada vez mais a gente aumentar os nossos lucros, que vai dar pra gente tudo o que a gente quiser depois. Exato. Então, e aí hoje, calhou da gente fechar nosso ciclo dos 5 anos com a compra da nossa casa. E aí, mais um cheque lá de realização. Mais um chequezinho de realização. É isso aí. Foi sensacional. É isso aí. É maravilhoso. Jaguar, cara, foi uma aula mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite. Obrigado pela sua hora aqui. É extremamente valiosa, que é um cara de negócios, né? Toda hora... E eu vou te dizer, pra mim, o meu tempo vale mais do que o meu dinheiro. Exatamente. Então, mas foi muito bacana estar aqui. Acho que é uma troca, né? Você falou, né? Com certeza. A gente troca o tempo pelo dinheiro e agora, né, trocamos o tempo pelo conhecimento e para gerar conhecimento para outras pessoas, né? Isso já vai ser válido também. Isso tem a ver com o meu propósito. Sim. Né? Só que eu só pude começar a trabalhar com isso depois que eu já tinha minha liberdade financeira. Com certeza, seus ativos lá. Exato, eu digo isso direto para as pessoas. Cara, você quer ser feliz? Você quer ter liberdade de escolha? Porque assim, Deus não deu pra gente dinheiro. O que foi que Deus deu pra gente? Liberdade. Ele deu pra gente livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Né? Ele falou assim, tá aqui, eu vou te deixar um manual que você pode seguir ou não, mas você escolhe como você quer viver. E a maioria das pessoas, elas abrem mão desse direito de escolher como quer viver. E aí elas passam a vida vivendo como o patrão quer ou como o dinheiro quer que elas vivam. Né? Então, a liberdade financeira, ela te permite parar de viver as tuas possibilidades para passar a viver os teus valores. Sim. Então, trabalhem por isso, construam dinheiro, construam renda e passem a viver os valores de vocês. E quem quiser seguir aí o Jaguar nas redes sociais, Instagram, fala aí. O Jaguar _. Facinho de achar. Galera. E em breve a gente tá lançando aí também o nosso canal no YouTube. Ah, que sensacional. E tem podcast também? Vai ter também. Ah, aí sim. Vamos falar muito lá sobre investimentos e sobre estratégias de finanças. Quero voltar lá agora como convidado. Com certeza. Jaguar, muito obrigado mais uma vez. Querido, obrigado pelo convite. Foi um prazerzaço. Um abraço. E vamos mandar um recadinho pra galera então. Se você curtiu isso aí, então, essa aula que o Jaguar fez, né? Curte primeiro lá o Destrava. Já começa a seguir. Compartilha para o máximo de pessoas. E vem com a gente e... Destrava! Valeu! Valeu, galera!